Está lá em Atos, no capítulo 3, a partir do verso de número 11. Atos, capítulo 3, a partir do verso de número 11. E se você encontrou, você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler esse texto. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram a ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, e deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus profetas santos. Pois ele disse: Moisés, o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta, como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Amém? Acho que falhou um pouquinho a projeção, mas a gente vai falar versículo a versículo aqui. Eu só peço que você acompanhe. Vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez oramos a Ti para que essa palavra possa fazer sentido para cada um de nós. A Tua palavra, ó Deus, possa entrar em nós, não somente com o propósito de saciar, mas com o propósito, Senhor, de transformar. Que haja transformação, Senhor, que haja regeneração, que haja restauração, que haja, Senhor, nessa noite, restituição daquele primeiro amor, daquela primeira paixão, Senhor. Que a Tua palavra possa ser manifesta nesse lugar, de forma poderosa, a ponto, Senhor, exatamente
daquele momento onde o teu Espírito, Senhor, que convence, haja e traga não somente a revelação, não somente o entendimento, mas nos traga, Senhor, o deleite de ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele foi um texto que nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus nos direcionou, porque ele tem alguns aspectos muito interessantes. Nós vivemos um tempo onde é muito falado sobre teologia, é muito falado sobre a pregação, é muito falado sobre esses aspectos, até mesmo dentro da igreja. E para quem ainda não percebeu, irmãos, a igreja geração de Samuel, ao longo desse período que nós estamos aqui, né, o pastor Giliardi também tem sempre mencionado isso. A gente tem procurado, irmãos, resgatar a essência do Evangelho. Esse tem sido o nosso grande desafio, resgatar a essência do Evangelho. E por isso, irmãos, a gente vai falar nesse texto de Atos capítulo 3, porque a igreja aqui reunida, ela estava em Jerusalém. Para a gente entender um pouquinho esse momento, Jesus ressuscita, se ascende ao céu em Atos capítulo 1, e Jesus dá uma orientação para aquela igreja, para aquelas pessoas que estão ali reunidas. Qual é a orientação que Jesus dá? Haviam aproximadamente 120 pessoas ali, e Jesus dá uma orientação: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, amém? O período que for necessário, até a festa de Pentecostes. E assim foi. Amém? A festa, irmãos, aonde Deus manifesta o seu poder, aonde labaredas de fogo, línguas de fogo, como tem algumas traduções dizem. Amém? Essa festa passou a ter esse significado para nós, mas essa festa ela já existia no calendário judeu. Amém? Essa festa ela não passou a existir a partir de Atos 2. A festa de Pentecostes ela já existia. Era uma festa chamada também de colheita, aonde o povo levava as primícias, aonde o povo levava os pães sem fermento para Jerusalém, para poder apresentar aquilo. Mais tarde também foi incorporado a essa festa uma lembrança, que era exatamente nessa festa eles lembravam das leis que Deus havia dado a Moisés depois da saída do Egito. Então essa era a festa de Pentecostes, que tinha esse significado para o povo, amém? Só que lá havia exatamente, aproximadamente, essas 120 pessoas que estavam ali aguardando o que Jesus havia orientado. O fogo vai descer, amém? O Espírito Santo vai descer. E assim que aconteceu, irmãos. E é interessante, porque esse texto que nós lemos é a segunda pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro foi exatamente quando ele estava lá na festa de Pentecostes, aonde o Espírito Santo desceu, aonde houve aquelas maravilhas de pessoas falarem em línguas estrangeiras, aonde houve toda essa manifestação, amém? E diz a palavra do Senhor que aproximadamente também mais de 3.000 pessoas, amém? Receberam a Cristo. E isso é poderoso. E
que mensagem é essa? A ponto, né, pastor Giliardi? Que mensagem é essa? Que teologia é essa? Que mensagem é essa a ponto de alcançar um número tão grande de pessoas? Como o pastor Giliardi sempre menciona, eu gosto muito da expressão que ele fala, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, irmão, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria exatamente essa, simples assim. Simples assim, João Paulo. Simples assim. Porque se nós continuarmos lendo em Atos 3, a gente vai perceber que o que Pedro falava, irmãos, era isso. Simples assim. Essa palavra, irmãos, que nós ouvimos, que nós lemos agora há pouco, que talvez para nós ela não possa ter tanto significado, algo tão poderoso, tão espiritual, era assim, irmãos, que a igreja foi formada. Uma palavra direta, simples assim. Uma palavra direcionada para aquele povo que rejeitou. E é interessante nesse texto, porque quando nós lemos lá no versículo 11, ele fala que junto de Pedro e de João tinha um mendigo. E se você ler um pouquinho antes, esse mendigo, irmãos, ele era aleijado. E ele ficava ali, no templo há anos. E essa passagem é aquela famosa passagem onde esse mendigo e aleijado pede ajuda para Pedro e João. E Pedro fala, ora, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhes dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Simples assim. E isso me remete, irmãos, à importância, irmãos, do simples. E qual é o simples? O simples é Jesus Cristo. Ele é simples, mas ele é completo. Ele é simples, mas ele é o Filho de Deus. Ele é simples, mas ele é o Salvador da humanidade. Ele é simples, mas ele é o unigênito de Deus, aquele que deu, se entregou. Ele é simples, mas ele é tudo. É isso que a gente precisa entender. Ele é simples, mas ele é tudo. E mais uma vez, irmãos, nós nos deparamos com um povo perplexo, um povo surpreso pelos milagres que Jesus faz, mas a pessoa de Jesus, ela acaba sendo sempre deixada de lado. E por isso nós estamos no mês amarelo, onde mencionamos, irmãos, e viemos aqui exatamente reforçar o que já foi dito, reforçar o que já foi pregado no domingo passado, irmãos. Ele é a nossa fonte. Ele deve ser a nossa esperança. Ele é capaz de realizar o milagre, irmão Gilmar? Claro. Claro que é. Ele pode fazer qualquer coisa? Claro que pode, irmãos. Mas nós estamos olhando mais para o que ele faz, ou de fato nós estamos atentos ao movimento dele? Porque diz, irmãos, que Pedro e João entraram lá para a sua segunda pregação na sinagoga, e quem estava do lado deles? O mendigo, que acabara de ser restaurado. Como o texto diz, que acabou de receber a sua saúde restaurada. Ele já não era mais aleijado, o seu aspecto estava diferente, ele não somente andava. Mas acontece, irmãos, que os nossos olhos estão tão fitos, irmãos, na ânsia de receber
o milagre, irmãos, que a gente esquece o autor do milagre. E com isso nós não estamos querendo diminuir o milagre que Deus faz, pelo contrário. Mas é que muitas das vezes nós colocamos o milagre de Deus acima dele. E aí é que nós incorremos no erro. E é exatamente o que Pedro e João começam a dizer aqui, a partir do verso de número 12. Pedro, pergunta: israelitas, por que isso os surpreende? Irmãos, nós temos essa inclinação, nós temos essa natureza de exatamente irmos atrás. Olha, um morto foi ressuscitado, isso gera curiosidade, não gera? No mínimo, curiosidade. Mas a gente quer saber também através de quem aquilo foi feito. E às vezes, irmãos, com uma visão distorcida, nós atribuímos ao homem algo que Jesus fez. Nós atribuímos à placa da igreja algo que Jesus fez. E isso, irmãos, a nossa visão precisa estar focada em Cristo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que o milagre que Deus é capaz de fazer aqui, através da vida do pastor Giliardi, ou de qualquer um dos irmãos, Deus é capaz de fazer um milagre lá na casa da irmã Lúcia agora. Deus é capaz de fazer um milagre em qualquer lugar, na tua casa hoje ainda. Porque Ele não está limitado a espaço, Ele não está limitado a circunstância, Ele não está limitado ao que eu faço para agradá-lo ou não. Jesus não está limitado a essas coisas. Que se Ele falar, eu faço, toda a terra se dobra. Por isso, irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos. No verso 11 diz que o povo estava maravilhado e correu. É algo surpreendente, irmãos, um aleijado ser curado? Sem dúvida alguma! Sem dúvida alguma! Mas eu tenho certeza que é algo que é mais maravilhoso para cada um de nós. É quando nós conseguimos não só viver o milagre, mas conhecer o autor do milagre. Eu reforço, irmãos, eu não estou desprezando as maravilhas e os prodígios de Jesus. Eu não estou desprezando o poder e a autoridade que Ele dá à igreja. Amém? Eu não estou desprezando isso. Mas fica claro pelo texto, exatamente, que o próprio Pedro comenta, vocês estão, isso surpreende. E o que Pedro faz no verso 12, se você continuar lendo? Pedro pega exatamente e fala assim, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? Isso me chamou muita atenção, porque Pedro podia dizer, não, Jesus agora mandou fazer e agora sou eu que faço, eu sou o cara. Eu agora que, mando levantar, levanta, mando derrubar, derruba, agora sou eu que faço. Irmãos, Pedro, com todo o seu entendimento e maturidade de discípulo de Jesus, ele fala, vocês se surpreendem com isso? Achando que sou eu ou João que fizeram isso? Achando que foi pelo nosso poder? Achando que foi pela nossa piedade? Pedro pergunta isso, Pedro afirma isso. Ou seja, ele está atribuindo aquilo a quem? A Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Por isso que eu reforço, não é um desprezo no milagre, mas é como a gente analisa, como a gente recebe, como a gente enxerga.
É fato, irmãos, está na Bíblia. O milagre atrai multidões. Amém? Jesus fazia milagres, Jesus restaurava vidas. E vidas o procuravam com esse propósito. Mas haviam aqueles remanescentes, aqueles que permaneciam, que não gozaram apenas do milagre, mas decidiram desfrutar do autor do milagre. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Sabe por quê, irmãos, quando nós estamos ligados ao autor do milagre, ele pode nos surpreender, de fato. Ele pode, de fato, fazer algo novo. E é interessante, irmãos, que Pedro, no verso 13 ainda, continua dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos seus antepassados, glorificou o servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. E numa pregação simples de Pedro, Pedro continua dizendo as mazelas que o povo fizera, atribuindo a responsabilidade da crucificação de Cristo, atribuindo, irmãos, a crucificação de Cristo ao próprio povo judeu. Ele continua dizendo no verso 14, vocês decidiram, falando para o povo, ele estava pregando para o povo, vocês decidiram soltar um assassino no lugar de Jesus. Só que Pedro nos faz lembrar algo extremamente poderoso para os nossos dias hoje. Irmãos, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e aonde estão os nossos ouvidos, irmãos? Deus está falando ao longo da história, Deus forma a igreja, Deus estabelece um povo santo e separado, Deus faz maravilhas, e onde é que nós estamos, irmãos? Muitas pessoas, uma boa parte dos judeus ainda não creram na vinda do Messias, irmãos. Mas Deus, desde o começo de todas as coisas, vem falando, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. Não era assim? Levanta profeta e fala, olha, se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês vão ser exilados. Aí vem outro profeta, Deus manda dizer que se o povo não se voltar para Deus, irmãos, isso é tão claro, voltar para Deus não era simplesmente obedecer às leis, mas era de fato ter a Deus como único e suficiente, ter a Deus como seu rei, ter a Deus como governo da sua vida. É sobre isso, irmãos. E aí Deus levanta um e fala, vocês vão para o exílio se vocês não obedecerem ao Senhor. E o que aconteceu, irmãos? Deus levanta e Deus está falando e Deus está fazendo, porque Ele se move, Ele é independente, Ele é a verdadeira independência, irmãos. Ele é totalmente independente, Ele está atemporal, Ele é eterno. Amém, irmãos? Então Ele está se movendo ao longo da história. Ele está se movendo ao longo de tudo isso, Ele está falando, Ele está bradando. Mas muitas das vezes, a ponto de Deus chamar o povo de Israel de um povo obstinado. Sabe o que é um povo obstinado? É exatamente um povo, irmãos, com um coração tão inclinado. Você pode ser obstinado em muitas coisas, irmãos. Quando você traça uma meta na sua vida e você ser obstinado a cumprir aquela meta, isso se chama obstinação. Focado, dedicado, inteiro naquele negócio.
Só que o povo era obstinado em não ouvir a Deus. E por isso Deus está falando, irmãos. Deus está falando. A história está se cumprindo. Amém? Por mais que às vezes, irmãos, a gente tente ignorar, os sinais na natureza estão aí. Os sinais na natureza estão aí. Quantos souberam esses dias da tempestade que aconteceu, que está acontecendo na realidade no deserto do Saara? Em uma das profecias, eu não me recordo qual, sobre a vinda do Messias, é mencionado exatamente que aonde era deserto vai haver chuva. O deserto do Saara é considerado o deserto mais quente, mais hostil da face da terra. Exatamente. Chuva, irmãos, num lugar que não está acostumado a chover. E aí, consequentemente, vem alagamentos nas cidades próximas. Vem desastres nas cidades próximas. Mas Deus está se movendo, irmãos. Deus está cumprindo. E aonde estão os nossos ouvidos? Aonde estão os nossos olhos, irmãos, em nome de Jesus? Pedro chega diante de todo o povo de Jerusalém e fala: olha, vocês crucificaram a Jesus. Vocês libertaram um assassino. Talvez alguns de nós que pudéssemos estar ouvindo uma mensagem como essa, poderia falar assim: esse homem é louco, vem me acusar. Quem é ele para me acusar de alguma coisa? Quem é ele para falar de como está a minha vida? Quem é ele para atribuir a mim uma responsabilidade como essa? Quem é ele? Irmãos, no verso 15, Pedro fala assim, ó: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Verso 16. Perdão, verso 15 ainda tem um trecho. E nós somos testemunhas disso. A gente olha para o Antigo Testamento e vai falar assim, mas aonde? Aonde no Antigo Testamento que se falava sobre Jesus? Aonde? Irmãos, nós estamos estudando aqui nas sextas-feiras, falando sobre a edificação da igreja. E fica aqui mais uma vez o nosso convite para esse tempo. Porque como nós falamos, nós estamos voltando para a essência. E a nossa visão de igreja, o pastor Giliardi falou nessa sexta-feira, está totalmente distorcida da palavra de Deus. Nessa última aula, o pastor Giliardi falava exatamente sobre o propósito de Abraão. E como a partir do propósito de Abraão, o que Deus fala para Abraão? Sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o que isso tem a ver com a igreja? Porque é a partir dessa chamada de Abraão. E ele termina como? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Serão benditas todas as famílias da terra, irmãos. Isso é poderoso. Porque é a partir de um povo que Deus estabelece na terra, todas as famílias da terra passam a ser benditas através de quem? Através de Jesus Cristo. Porque se você vai lá olhar em Mateus 1, no capítulo 1, que tem lá toda a genealogia de Jesus, você vai encontrar exatamente por onde passou a semente para chegar até Jesus. Por isso, irmãos, que Pedro aqui ele fala: vocês ouviram o que Abraão falou, vocês ouviram o que Jacó falou, vocês ouviram o que José falou, mas vocês não se atentaram
E aí no verso 16 ele fala, pela fé no nome de Jesus, o nome curou, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu a saúde perfeita, como todos podem ver. Ele foi ascendido aos céus, ele está à direita do Pai, mas o nome dele é o suficiente, irmãos, o nome dele é o suficiente para curar um aleijado. Esse é o nosso Jesus. Não é sobre Pedro, não é sobre João, mas é sobre Jesus. E aí no verso 17, para os irmãos que estão mais acostumados um pouquinho, tem vários irmãos aqui a pregar, a falar, ele começa a dar uma acalmada na plateia, em quem estava ouvindo ele. Que ele fala o seguinte no verso 17, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Ele fala de um tempo. Pedro aqui nos remete a um tempo de ignorância. E essa ignorância, irmãos, está ligada à falta de conhecimento. O profeta como Eséias falou aquele texto super conhecido, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que nós já falamos sobre isso aqui. O conhecimento do original que a Bíblia nos traz não é simplesmente um conhecimento de informação. Amém? É como se eu chegasse e falasse assim, olha, eu conheço o irmão Bruno. O irmão Bruno tem tanto de altura, tanto de peso. Amém? E falar características físicas do Bruno. E por eu falar características físicas do Bruno, só por isso eu conheço. Em alguns versos na Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar, e por isso a menção do casamento na Bíblia, que o marido conheceu a esposa, ou seja, isso tem um relacionamento íntimo. Amém? É claro que o relacionamento íntimo de marido e esposa inclui o sexo, mas nesse caso ele está falando exatamente do relacionamento íntimo, de intimidade. Por isso, irmãos, há um tempo de ignorância. Há um tempo onde não temos esse conhecimento. Mas o nosso apelo, a nossa palavra para esses dias é, igreja, busquem esse conhecimento. Essa é a nossa palavra para esses dias, irmãos. Busquem estar com Jesus. Busquem estarem unidos a Cristo. Não somente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Conheça o autor do milagre. Pare de conhecer a Cristo mediante o que é pregado aqui. Pare de conhecer aqui mediante as experiências que outros falam. Pare de conhecer a Cristo mediante só do que você ouviu falar. Dê esse passo, tenha essa iniciativa. Busque ao Senhor a tempo e fora de tempo. Simples assim, irmãos. É essa a mensagem. Porque Ele é o autor de todas as coisas. Deus assim designou todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque esse texto Pedro fala do erro do povo. Mas veja que em meio à acusação do povo para que Cristo fosse glorificado, os planos de Deus estavam sendo cumpridos. Os irmãos conseguiram entender essas duas óticas? Em meio
A dureza de coração do povo para crucificar Cristo foi o mesmo meio que Deus usou para cumprir o propósito dele, que era entregar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, não é sobre a minha ignorância, não é sobre os meus erros, porque em até meus erros os propósitos de Deus podem ser cumpridos. Porque tudo está nele, tudo é para ele. E é isso que a gente precisa entender, irmãos, que ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte, Jesus. Jesus é a nossa fonte, irmãos. Ele não é meramente um solucionador de problemas. Ele não é. Senhor, me capacita para o meu dia. Senhor, me capacita para os meus desafios. Senhor, me capacita, Senhor, para resolver os meus problemas. Irmãos, Ele é mais do que isso. É isso que Pedro estava querendo dizer àquele povo. É isso que a mensagem de Deus tem para nós hoje. Ele é mais do que isso, irmãos. Deus não quer só resolver o seu problema. Deus não quer só resolver a tua vida. Deus não quer só resolver a situação dos teus filhos, a situação da tua casa. Não. Deus quer mais com você, irmãos. E o quanto de nós temos essa certeza e essa convicção? Sabe por quê? Porque no verso 18 ele diz, mas foi assim que Deus cumpriu, perdão, já tinha lido, o verso 19, aonde Pedro fala, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse é o nosso verdadeiro problema, irmãos. Esse é o nosso verdadeiro e o nosso maior problema. Porque quando eu não estou com Deus, o pecado prevalece. Quando o pecado prevalece, irmãos, esse é o nosso maior problema. A igreja hoje precisa entender isso, que o nosso maior problema é aquilo que nos afasta de Deus. Essa é a definição mais pura e simples que você pode ter de pecado. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. Porque tudo aquilo que me afasta do autor da vida, tudo aquilo que me afasta do meu Senhor, tudo aquilo que me afasta da presença do Pai, tudo aquilo que entra na frente, irmãos, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que vira motivo, isso é o nosso pecado. E por isso Pedro fala, olha, arrependam-se disso. Porque é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gente muitas das vezes está preocupado, isso é pecado, aquilo outro é pecado. Irmãos, analise, pois, o homem a si mesmo, nós falamos no domingo passado. Paulo disse a Coríntios, uma igreja também que passava por um monte de situação, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Olha para dentro de você. Alex, olha para dentro de você, prescruta o seu coração. Foi assim que Davi orou. Senhor, prescruta o meu coração, vê se há algum caminho mau, endireita as minhas veredas. Não foi assim que Davi fez? Porque uma coisa Davi declarava, irmãos, Senhor, qualquer coisa só não me afasta da tua presença. 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado Jesus. E aí eu te pergunto, quantos que estão aqui nessa noite não querem descanso? Pai, eu quero descanso. Senhor, refrigera a minha alma. Irmãos, com todo o amor,
com todo o cuidado máximo possível. Porque foi assim que o Espírito Santo falou comigo. Eu vou encontrar o descanso que eu preciso fora dele. Não adianta eu encontrar o descanso, irmãos, numa diversão. Não adianta eu procurar o descanso em qualquer outra coisa. Não adianta eu procurar o descanso na minha realização profissional. Não adianta eu procurar o descanso na esposa. Não adianta a esposa procurar o descanso no marido. Não adianta você procurar descanso nesses lugares, irmãos, nem nas pessoas. O verdadeiro descanso está em Cristo Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. E se der segunda-feira, com todo cuidado e carinho, irmãos, da parte do Senhor, se der segunda-feira, você não vai até Ele. Da terça-feira, você não vai até Ele. Da quarta-feira, você não vai até Ele. Da quinta-feira, você não vai até Ele. Na sexta-feira, você não vai até Ele. No sábado, você não vai até Ele. No domingo, você vem à igreja. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Sabe, irmãos, a Bíblia mostra que nós podemos ir a Cristo por diversos momentos. E eu posso falar abertamente isso aqui com a permissão da tia Lúcia, porque ela acabou de professar para nós exatamente isso. Deus me deu essa enfermidade para que assim eu pudesse estar mais perto dele. Foi essa a conclusão que a tia Lúcia chegou. Precisou cair de bicicleta. Segundo a conclusão que ela disse. Amém, irmãos? Precisou ela se machucar. Precisou a ferida dela se agravar. Precisou várias idas ao hospital, várias idas à Vitória. Precisou depender de pessoas. Precisou de uma série de coisas para assim, agora eu estou mais perto de Deus. E eu falei para ela, ainda bem, tia Lúcia, que a senhora enxerga isso. Que agora a senhora vai entrar na segunda parte. É igual minissérie. Tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Permanecer. Porque aqueles que permanecem, dar-te-ão a coroa da vida. É muito bom, irmãos, quando nós somos atraídos a Cristo. Mas é melhor ainda quando nós permanecemos. Porque aí não importa o que falem, não importa as circunstâncias, não importa o mar revolto, não importa nada. Nós estamos firmes na rocha. E esse é o verdadeiro lugar de descanso. O lugar de descanso, igreja, não é a ausência do problema. O lugar de descanso verdadeiro que Cristo nos apresenta é o lugar onde está tudo aos nossos olhos naturais ruim. Não está bom, não está favorável, não está satisfatório. Eu não estou bem, mas ali eu tenho a Cristo. E em Cristo eu tenho a verdadeira paz. Nós não declaramos a paz do Senhor? É isso. Nós queremos encontrar esse lugar de descanso. 21, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou muito tempo por meio dos seus profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo o que eu vou dizer. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do povo. De fato, todos os profetas, Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros. Irmãos, verso 25. Preste atenção nesse texto. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus
antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente vocês para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês às suas maldades. Cada um de nós tem as nossas motivações, aquilo que nos atrai a Cristo. Mas Cristo nos atrai. E como eu disse, a gente entra no segundo estágio, que é permanecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem um terceiro estágio. E aonde os nossos olhos devem estar fitos. Sabe qual é o terceiro estágio? Gozar da eternidade na presença dele todos os dias. Todos os dias. Em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo.